A Etna continua sendo um símbolo da força da natureza, cujas erupções e histórias misteriosas continuam a fascinar as mentes humanas, levando-os a refletir sobre quais outros segredos podem estar escondidos sob seus majestosos flancos. Existem lugares no nosso planeta que parecem tão extraordinários que muitos se recusam a acreditar que eles são obra da natureza. Esses maravilhosos fenômenos naturais, com suas formas misteriosas e cores estranhas, frequentemente nos fazem sentir que foram criados por forças misteriosas e não pela própria natureza. No entanto, apesar de todas as lendas e mitos, essas paisagens únicas são resultado de milhões de anos de processos geológicos e mudanças climáticas. Este lugar não é apenas um santuário, mas um verdadeiro arquivo da história, onde cada elemento do paisagismo pode contar sobre seu tempo. Hiller é um lago rosa na Austrália, que atrai com sua cor incomum e atmosfera misteriosa. Sua água de um tom rosa vivo, contrastando com as árvores verdes e a areia branca, chama a atenção de viajantes e cientistas. Como algo tão extraordinário poderia ter surgido? Cientistas afirmam que essa cor tão intensa é resultado da presença de micro-organismos específicos e não de poluição química, como poderia parecer à primeira vista. As algas que habitam esse ecossistema único produzem pigmentos vermelhos que dão à água seu tom incomum. Esses organismos prosperam em ambientes de alta salinidade, tornando o Lago Hiller o local ideal para sua existência. No entanto, é importante notar que nem todos os aspectos desse fenômeno são completamente compreendidos. Por que exatamente aqui, entre os vastos espaços australianos, surgiu esse lugar tão único? Quantas outras maravilhas naturais ainda estão escondidas nos recessos do nosso planeta? As pesquisas continuam, e embora os cientistas tenham coletado muitos fatos, a verdadeira natureza desse lago extraordinário ainda permanece em parte misteriosa. E o que mais pode estar escondido sob a superfície desse misterioso cenote? A Reki Puna'u, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, é um verdadeiro milagre da natureza, onde cada elemento do paisagismo cria um contraste hipnotizante. A água cristalina do rio se mistura suavemente com o mar, enquanto ao redor se estendem dunas, palmeiras de coco e manguezais, criando uma atmosfera de isolamento e tranquilidade. Aqui, entre a vegetação e a areia, o tempo parece parar, e os sons da natureza preenchem o ar. Puna'u é conhecida por suas dunas de areia incomuns que parecem guardar segredos em suas suaves curvas. Durante as marés altas, formam-se piscinas naturais, onde a água brilha ao sol como pedras preciosas. Esses momentos criam paisagens deslumbrantes, onde é possível observar como os raios de sol se refletem na água, criando a sensação de um rio de fogo flutuando entre as dunas. Cada canto de Puna'u está cheio de mistérios que atraem pesquisadores e turistas. É difícil não se perguntar: o que mais esta região mágica guarda?
Quantas outras maravilhas naturais ainda estão ocultas nas profundezas do nosso planeta, aguardando serem descobertas? O Matterhorn, com sua quase perfeita forma pirâmide, se ergue sobre os Alpes suíços, como um guardião do tempo. Esta majestosa formação, com 4.456 metros de altura, tornou-se símbolo não apenas do mundo montanhoso, mas também de toda a Suíça. Seus picos graníticos afiados refletem os raios de sol, criando jogos hipnóticos de luz e sombra que atraem visitantes de todo o mundo. Todos os anos, milhares de alpinistas tentam escalar essa misteriosa montanha, mas nem todos conseguem lidar com seus caprichos. Como essa quase perfeita forma poderia ter surgido a partir de processos naturais? Cientistas sugerem que ela se formou devido à erosão glacial, mas algumas lendas locais contam que a montanha foi criada por deuses que desejavam gravar seus segredos na pedra. Os declives do Matterhorn estão cobertos por um glaciar que se move lentamente, deixando rastros no antigo rochedo. Os antigos habitantes viam nessa montanha um símbolo sagrado, representando a indomabilidade e a grandeza da natureza. Mas o que exatamente essa monumental gigante esconde sob sua capa de gelo? Não é de se espantar que o Matterhorn tenha inspirado o logotipo do chocolate Toblerone, que reflete suas formas únicas. Talvez em suas profundezas estejam as respostas para perguntas que têm intrigado a humanidade ao longo dos séculos. Resta esperar que no futuro possamos desvendar ainda mais de seus maravilhosos segredos. No coração do Vietnã encontra-se o enigmático complexo de cavernas de Chang'an, também conhecido como Trang An. Este sistema de cavernas aquáticas e rochas é inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e está envolto em uma atmosfera de mistério. Aqui, o rio serpenteia entre imponentes montanhas de calcário, enquanto barcos deslizam suavemente através de dezenas de túneis naturais, abóbadas e grutas, criando uma sensação incrível de navegação por um rio subterrâneo. O cenário único de Trang An se formou há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, tornando-se um dos locais mais pitorescos da Ásia Sudeste. De longe, parece que a natureza aqui trabalhou com especial cuidado, deixando formas enigmáticas e cores vibrantes que impressionam a imaginação. Cada curva do rio revela novos horizontes, e a luz que penetra através de estreitas fendas adiciona magia a este mundo subterrâneo. O local ganhou fama mundial após as filmagens do filme King Kong, a Ilha do Crânio, onde foi apresentado como um planeta selvagem e primitivo, escondido entre névoas e rochas. A magia cinematográfica apenas aumentou o interesse por este canto misterioso, onde a natureza e a fantasia se entrelaçam em uma dança maravilhosa. Mas o que mais os profundos abismos dessas cavernas ainda guardam? Quais são ainda os segredos que essa região mágica, cheia de pedras agudas e lendas antigas, guarda? A Valônia dos Geysers, na Kamchatka, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do nosso planeta, onde a natureza cria verdadeiros milagres. Esta vasta região,
esculpida por vulcões e coberta por fontes termais, parece ter saído das páginas de antigos mitos. Quando os geysers expelam água quente e vapor, cria-se a sensação de que a própria Terra respira, enchendo o ar com um mistério sobrenatural. Muitos cidadãos soviéticos não acreditavam na existência desse lugar único até que apareceram fotografias coloridas que abriram seus olhos para fenômenos naturais incríveis. Alguns achavam que era apenas uma armadilha, mas como explicar o fato de que essa região abriga mais de 20 geysers, cada um com sua individualidade e personalidade? Formas estranhas da Terra e nuvens flutuantes criam uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Pesquisadores que visitam a Valônia dos Geysers às vezes sentem que estão testemunhando algo maior do que apenas fenômenos naturais. Parece verdadeiro encanto, mas essa não é a única enigmática maravilha que a Kamchatka guarda. Fontes termais adjacentes e formações vulcânicas continuam a gerar interesse e especulações sobre como surgiram e qual influência tiveram sobre as civilizações antigas que habitavam essas terras. Métodos científicos como o análise de isótopos e o estudo de processos geotérmicos revelam apenas uma pequena parte da verdade sobre a Valônia dos Geysers, deixando muitas perguntas sem resposta. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, o mistério desse lago crateriano permanece sem solução e continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. A montanha Roraima, que se ergue sobre os verdes horizontes da Venezuela, parece uma verdadeira fábula, mergulhando-nos em um mundo de mistérios antigos. Esta imensa crista plana, cercada por nuvens, é considerada uma das formações geológicas mais antigas da Terra, com mais de 2 bilhões de anos. Como essa estrutura maciça conseguiu manter-se inalterada por tanto tempo? A singularidade da Roraima não se limita à sua geologia, mas também à sua ecossistema que se formou nela. Aqui podemos encontrar uma grande variedade de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo, como se essa montanha fosse uma ilha nas nuvens, separada do restante do planeta. Como surgiram essas formas de vida únicas, adaptadas a condições tão específicas? As lendas locais contam que a montanha era a morada dos deuses e que sua cúspide guarda os segredos das civilizações antigas. Dizem que alguns pesquisadores tentaram desvendar seus mistérios, mas muitos não retornaram. O que poderia ter parado esses pesquisadores nesse caminho misterioso, cheio de provações imprevisíveis? Os cientistas utilizam tecnologias modernas, como o LIDAR, para estudar essa ecossistema única e seus cantos escondidos. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta e a montanha continua a intrigar pesquisadores de todo o mundo. O que mais essa terra mágica pode esconder, onde cada morro parece ser uma nova charada? As pesquisas científicas continuam, mas, por enquanto, os morros continuam aprisionados em seus mistérios, aguardando novas descobertas. Como se a própria natureza tivesse decidido criar um enigma, o grande buraco azul na costa do Belize impressiona pela sua dimensão gigantesca.
Esta fossa subaquática, com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, atrai mergulhadores de todo o mundo que desejam desvendar seus mistérios. Como poderia surgir uma formação tão extraordinária que um dia foi parte de uma antiga caverna? Apesar de seu tamanho, o buraco é apenas uma parte de um sistema mais amplo de recifes cercados por águas cristalinas do Mar do Caribe. Com cada mergulho, os mergulhadores se deparam com paisagens subaquáticas misteriosas, onde se escondem criaturas marinhas exóticas. Os moradores locais contam lendas sobre tesouros perdidos e civilizações antigas que poderiam ter deixado suas marcas nessas profundezas. Os cientistas apresentam diversas teorias sobre a origem dessa anomalia. Alguns afirmam que é resultado do desmoronamento de uma caverna. Outros falam sobre a influência dos períodos glaciais. No entanto, independentemente de como se explique sua origem, o sentimento de mistério e desconhecido persiste. O que mais está escondido em suas profundezas sem fim, esperando para ser descoberto? E embora mergulhadores de todo o mundo procurem explorar esse enigma natural, o grande buraco azul continua a guardar muitos segredos. Talvez em suas águas escuras não estejam apenas os maravilhosos tesouros do mar, mas também as respostas para perguntas que têm intrigado a humanidade ao longo dos séculos. As pesquisas científicas continuam, mas muitas perguntas sobre sua origem e significado permanecem sem resposta. O Lago de Geyser, na Altai, é um lugar verdadeiramente extraordinário, cheio de mistérios e fenômenos naturais únicos. No fundo do lago, constantemente aparecem padrões azul-esverdeados, criados por jatos de fontes termais. A água cristalina do lago permite observar essas formas hipnóticas que formam círculos concêntricos, semelhantes aos olhos de um planeta. Esse lago é um exemplo raro de fonte termal em um clima frio, incomum para esses fenômenos. A água nunca congela, mesmo nos meses mais rigorosos do inverno. Debaixo do gelo, é possível ver o movimento de correntes subterrâneas que continuam a criar esses padrões fascinantes. Como poderia surgir tal maravilha da natureza nas condições severas da Altai? Os moradores locais contam lendas sobre o lago estar ligado a espíritos antigos que guardam seus segredos. No entanto, as pesquisas científicas apenas destacam o quão incomum é esse lugar, mergulhando-nos em um mundo de descobertas. O cenote de Vizcaíno, em Tulum, é um dos mais belos maravilhas naturais da península de Yucatán. Sua água cristalina e azul turquesa hipnotiza, e os raios de luz que passam através das folhas criam uma atmosfera mística, como se este recanto da natureza guardasse os segredos das antigas civilizações. Cenotes como o de Vizcaíno se formaram devido ao desmoronamento das abóbadas das cavernas subterrâneas preenchidas com água. Para os maias, esses fenômenos naturais eram considerados portas sagradas para o mundo subterrâneo, locais onde eram realizados rituais e sacrifícios para apaziguar os deuses e tranquilamente cruzar as fronteiras entre os mundos. Hoje, o cenote de Vizcaíno
atrai muitos turistas, tornando-se um local popular para mergulho e meditação. Sua acústica perfeita e sensação de paz, que oferece a cada visitante, criam uma atmosfera onde é fácil esquecer a rotina do dia a dia e mergulhar em reflexões sobre o eterno. Muitos pesquisadores destacam que nessas águas é possível sentir algo além da beleza do mundo ao redor. Qual influência esses lugares sagrados tiveram sobre as culturas antigas? Victoria continua sendo um mistério não resolvido, guardando em suas águas muitas histórias que aguardam para serem contadas. O vento, passando pelos cânions, parece sussurrar sobre os segredos que foram esquecidos, mas nunca desaparecerão. Socotra é uma ilha misteriosa, mergulhada na azul do Oceano Índico, que tem o direito de ser considerada uma das regiões mais únicas do planeta. Aqui crescem plantas que não têm equivalentes em nenhum outro lugar do mundo, como a árvore dragão, com sua forma característica que lembra um guarda-chuva, e a árvore barril, com um tronco grosso que armazena água, como se a natureza tivesse criado seu próprio reservatório para os seres sedentos. Essas plantas não apenas impressionam pela aparência, mas também estão envolvidas em muitos mitos e lendas. Passeando por esse lugar maravilhoso, é possível sentir uma atmosfera única, como se estivesse entrando em outro mundo, onde o tempo parece parar e antigas verdades esperam para serem reveladas. Os moradores locais, que preservaram suas tradições ao longo dos séculos, contam que seus antepassados consideravam essas árvores sagradas, atribuindo-lhes propriedades mágicas. Mas como esses tipos únicos conseguiram sobreviver em condições onde outras plantas não conseguiram? Em Socotra foram registrados mais de 1.000 tipos de plantas, dos quais 30% não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Isso torna a ilha um verdadeiro museu natural, onde cada árvore, cada arbusto guarda uma história cheia de mistérios. Mas essa história sobre a Namíbia é apenas a ponta do iceberg. Quais outros mistérios essa deserta guarda? Permanece uma pergunta sem resposta, aguardando seu desvendamento. O praia de Reynisfjara, na Islândia, é um dos locais mais misteriosos e dramáticos do planeta, onde a areia vulcânica preta contrasta com as ondas do Oceano Branco. Este praia única se formou a partir de lava solidificada, triturada pelo tempo e pelas tempestades poderosas, deixando formas naturais impressionantes. Suas rochas e colunas de basalto, que se estendem até o céu, lembram cenários de filmes sobre outros mundos, onde a natureza se torna arte. Direto em frente à praia, erguem-se as colunas marítimas de Reynisdrangar, sobre as quais as lendas locais contam histórias fascinantes. Disse que são trolls pegos ao amanhecer e transformados em pedra para sempre, em sua tentativa de arrastar um navio para a praia. Essas antigas lendas dão ao local uma atmosfera ainda mais enigmática, fazendo com que os visitantes reflitam sobre o que pode estar além de nossa percepção. No entanto, a praia de Reynisfjara não só encanta pela sua beleza, mas também inspira respeito. As ondas fortes e os correntes repentinas tornam este um dos praias mais perigosas do mundo, levando a vida daqueles que subestimam sua força.
pedaço de gelo que flutua serenamente pela água, uma história de mistérios e enigmas está sendo criada. O Lago Mono, na Califórnia, com suas torres de calcário esquisitas, cria uma atmosfera como se você tivesse landed em outro planeta. Essas formações majestosas que se erguem acima da superfície da água lembram como a natureza pode criar algo completamente extraordinário. Quando os raios de sol penetram através das nuvens, seu reflexo na água lisa confere a este lugar um encanto extraterreno. Muitos pesquisadores se perguntam como surgiram essas formações estranhas. É considerado que elas são resultado de complexos processos geológicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Mas o que exatamente aconteceu nessa região para deixar rastros tão misteriosos? As águas salgadas do lago, com alta concentração de minerais, criam um ecossistema único, onde a vida prospera mesmo nas condições mais severas. No entanto, apesar disso, o lago continua sendo um enigma para os cientistas que estudam sua composição e mistérios ocultos abaixo da superfície da água. Alguns acreditam que essas torres de calcário poderiam ter sido locais sagrados para povos antigos que habitavam essa região. Talvez eles tenham deixado mensagens codificadas nas formas e texturas que não conseguimos decifrar. Todo aquele que visita este lugar sente sua magia e sua unicidade, pois aqui a natureza revela seus segredos, deixando muitas perguntas. Como a natureza conseguiu criar formas e cores tão perfeitas que nos encanta até o fundo da alma? O Monte Bromo, vulcão ativo na Indonésia, se ergue sobre vastos horizontes, cercado por majestosas rochas e nuvens misteriosas. Dentro da imensa caldeira, criada pela natureza há milhões de anos, revela-se um cenário lunar, hipnotizante em sua beleza severa. Cada passo nesse lugar estranho enche o ar com o aroma de enxofre e a promessa do desconhecido. A vista do Bromo, especialmente ao amanhecer, é de cortar o coração. Os tons vibrantes do céu contrastam com as sombras sombrias do vulcão. A terra vulcânica, cada grão da qual guarda segredos do passado, cria a sensação de que estamos na beira de outro mundo. Como uma força tão poderosa da natureza pode ter formado formas e paisagens tão singulares? As lendas locais contam sobre espíritos que guardam a montanha e sobre como ela era sagrada para tribos antigas. É impressionante, mas alguns pesquisadores afirmam que o Bromo pode ter conexões com outros vulcões da região, formando uma rede cheia de enigmas e mistérios. Essas semelhanças entre vulcões provocam perguntas. O que ainda está escondido sob a superfície? Com cada erupção, o Bromo adiciona um novo capítulo à sua história, e cada observador que o acompanha sente sua força e grandiosidade. Os moradores locais que vivem nas proximidades acreditam que o vulcão continua guardando segredos que aguardam seu momento. Lendas de fantasmas e desaparecimentos misteriosos envolvem a ponte, como a escuridão que envolve a floresta ao redor. Quem sabe quais outros segredos estão guardados nesse lugar fascinante? Entre os mistérios da natureza, as cavernas de gelo Eisrissen, na Áustria, são um dos fenômenos mais fascinantes. Elas têm uma extensão superior a 40 quilômetros
e são muito mais do que simples formações de gelo. São um mundo inteiro, escondido dos olhos da maioria. Corredores escuros que refletem a luz em formas caprichosas criam uma atmosfera de mistério. Estalactites de gelo de grande porte, como guardiões antigos, vigiam a história, enquanto sons misteriosos, ecoando dentro, parecem sussurrar sobre eventos que ocorreram aqui há milhares de anos. Mas o que realmente escondem essas profundezas de gelo? Cientistas têm estudado-as por muito tempo, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser, mas muitos aspectos ainda permanecem desconhecidos. Alguns pesquisadores sugerem que essas profundezas de gelo podem conter artefatos congelados de civilizações antigas, intocados pelo tempo. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas ainda aguardam respostas. Como se formaram essas grandes cavernas? Quais segredos guardam suas paredes de gelo? E isso não é tudo. As cavernas de gelo Eisriesen, com sua beleza majestosa e sussurro contínuo da história, continuam a inspirar pesquisadores e sonhadores. Talvez se trate de conhecimentos antigos que se perderam para a humanidade moderna, dissolvendo-se no tempo. No sudoeste dos Estados Unidos, no meio das vastas planícies do Arizona, esconde-se o misterioso Canyon Antelope. Este estreito desfiladeiro de arenito, como se criado pelas mãos de deuses antigos, é atravessado por raios de sol que se infiltram por estreitas fendas, criando ondas hipnotizantes de luz e sombra. Cada passo aqui é acompanhado por uma sensação de magia, quando a luz brinca nas paredes lisas do cânion, como se fosse um tecido sob a luz do deserto. As curvas suaves do Canyon Antelope foram formadas ao longo de milhões de anos pela ação da água e do vento, esculpindo formas caprichosas no arenito macio, que encantam pela sua beleza. O ar está impregnado de mistério, como se a própria pedra guardasse memórias de tempos antigos, quando aqui corriam as águas, moldando este paisagem única. Não é de surpreender que o Canyon Antelope tenha se tornado um dos locais mais fotografados do mundo. Cada curva das paredes, iluminada pela luz do sol, lembra o movimento de um tecido que revela seus segredos apenas a quem está disposto a mergulhar em seus mistérios. Linhas finas, jogo de luz e sombra, criam uma atmosfera onde realidade e fantasia se entrelaçam, deixando os espectadores em expectativa por novas descobertas. Quais segredos estão escondidos em suas entranhas, aguardando o momento de serem revelados à humanidade? O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos mais misteriosos e perigosos do planeta. A temperatura da água aqui frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius e o pH atinge 10,5, criando condições que lembram um reator químico vivo. A água é tão alcalina que pode petrificar os corpos dos animais que entram em seu abraço, transformando-os em estranhas estátuas imóveis para sempre. A superfície do Natron é impressionante com suas cores vibrantes de vermelho e laranja. Essas cores dão ao lago micro-organismos e algas especiais que conseguem sobreviver em condições extremas. Sua vida ocorre nesse ambiente hostil,
criando um ecossistema único, onde cada elemento parece parte de um mistério. Apesar do ambiente mortal, o lago serve como uma fortaleza natural para milhões de flamingos que encontram aqui um lugar seguro para nidificar. Essas aves incríveis com adaptações únicas usam o natron como um tipo de escudo contra predadores. Como um lugar cheio de horrores pode se tornar um lar para a vida. Pesquisadores continuam a estudar essa maravilha da natureza, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Ao observar o Bromo, é impossível não se perguntar o que mais esse vulcão misterioso, escondido nas entranhas da Terra, ainda pode revelar. Os morros de chocolate nas Filipinas são um verdadeiro milagre da natureza, que encanta com sua aparência misteriosa. Mais de 1.200 morros, surgindo do cenário verde, se transformam em montanhas marrons no período seco, lembrando doces de chocolate. Existem várias teorias sobre a origem desses misteriosos formados, mas nenhuma delas pode dar uma resposta definitiva. Alguns cientistas acreditam que os morros foram formados devido à erosão de depósitos de calcário levados pela chuva e pelo vento, criando um paisagismo tão incomum. No entanto, como as forças da natureza poderiam criar formas tão simétricas e uniformemente ideais? Outros pesquisadores sugerem que isso é resultado de uma atividade vulcânica antiga, que deixou esses morros estranhos. Mas isso não é a única enigma relacionado a esses morros. Os moradores locais contam lendas sobre gigantes que, segundo eles, criaram esses morros para esconder seus tesouros. De qualquer forma, em seus contos, há uma profunda conexão com essa terra misteriosa, e talvez seja exatamente a mitologia que dê aos morros de chocolate uma atmosfera ainda mais enigmática. Quais são os verdadeiros segredos desses morros? As perguntas permanecem e as respostas talvez nunca sejam encontradas. O Parque Nacional de Yellowstone, que se estende pelas vastas planícies da América Ocidental, está envolto em uma atmosfera fascinante de mistérios antigos. Aqui, entre geysers misteriosos e fontes termais, é possível sentir o sopro da própria natureza, que ao longo de séculos moldou esse paisagismo único. Cada passo pelo parque é como uma imersão em outro mundo, onde piscinas termais brilhantes se refletem em todas as cores do arco-íris, e o ar está impregnado com o cheiro de enxofre. Mas não é apenas a beleza que atrai os pesquisadores. Debaixo dessa superfície pitoresca encontra-se um dos maiores supervulcões do planeta, que ao longo de milhões de anos formou essa área ecológica extraordinária. Que força imensa possuía esse vulcão para criar tamanha diversidade de formas naturais. Geysers como o famoso Old Faithful lançam água fervente a uma altura de até 30 metros, lembrando que sob a terra existe um poder capaz de transformar o paisagismo em questão de segundos. Pesquisadores que estudam esse ecossistema único se espantam com a capacidade da natureza de criar uma harmonia entre beleza e perigo. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitas das enigmas desse lugar permanecem sem solução.
como seria descobrir quais eventos ocorreram aqui quando essas rochas estavam apenas começando a se formar. Talvez nas entranhas dessa terra estejam enterradas pistas que nos ajudem a decifrar os enigmas da antiguidade. Que mundo misterioso se esconde sob a superfície do lago Abraham, no Canadá? Este lago artificial, criado pelo homem, tornou-se um verdadeiro milagre da natureza, atraindo tanto turistas quanto pesquisadores. No inverno, quando a temperatura cai, milhares de bolhas de metano se formam sob sua superfície transparente, criando um efeito hipnotizante que muitos comparam aos céus de gelo. O metano se forma como resultado da decomposição da matéria orgânica no fundo do lago. Quando o ar frio começa a influenciar, o gás sobe e congela em camadas de gelo, criando padrões e contornos inusitados. Esse processo não só é fascinante, mas também levanta muitas perguntas. Como esse fenômeno poderia ter surgido e quais segredos o fundo do lago guarda? O Lago Abraham tornou-se um destino popular para fotógrafos de todo o mundo, especialmente em dias de sol gelado. Nesse momento, o gelo azulado brilha contra o fundo das montanhas cobertas de neve, atraindo atenção por seu tom incomum e transparência. No entanto, mesmo sob a luz intensa do sol, o mistério contido nessas bolhas permanece sem resposta. O que mais o Lago Natron esconde, esperando seu momento para revelar seus segredos à humanidade? O Vale do Fogo, no Nevada, impressiona com seu paisagismo único, onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam a sensação de um cenário marciano. Este parque nacional recebeu seu nome devido à cor vermelha do arenito, que brilha sob o sol escaldante, produzindo um espetáculo que encanta até os mais experientes viajantes. O cenário do vale foi formado há mais de 150 milhões de anos, quando ali existiam dunas de uma antiga desertificação. Imagine o vento soprando a areia, formando essas maravilhas que hoje parecem esculpidas em outro mundo. Mas não é apenas um fenômeno geológico. Nas cavernas e nas rochas ainda existem petroglifos, criados pelos índios do povo Anasazi há mais de 3.000 anos, que contam a vida dos antigos habitantes dessas terras. Essas imagens misteriosas, ocultas dos olhos da maioria, impressionam a imaginação, levando a refletir. O que eles queriam transmitir às gerações futuras? Talvez nelas estejam contidos conhecimentos antigos ou advertências que ainda não conseguimos decifrar. Cada pedra, cada desenho no Vale do Fogo guarda enigmas não resolvidos, esperando que alguém os observe novamente. As pesquisas científicas continuam, mas cada novo fato apenas adiciona novas perguntas. O vulcão Kawa-Ijen continua sendo um dos lugares mais misteriosos e hipnotizantes do mundo, onde a realidade e a mitologia se fundem em uma única entidade. O Lago Moraine, no Parque Nacional de Banff, não é apenas um objeto natural, mas uma verdadeira obra-prima, criada pela própria natureza. Sua água de um azul-violeta vibrante hipnotiza e atrai olhares, pois esse tom incomum é resultado das menores partículas de rochas glaciais que refletem a luz do sol. Que lugar maravilhoso, onde a realidade se encontra com uma beleza extraordinária. O lago é cercado pela Vale das 10 Picos,
onde cada um dos picos parece se encaixar perfeitamente no cenário, criando a sensação de que alguém os colocou ali com inteligência. As montanhas que se erguem sobre a superfície lisa da água lembram a grandiosidade e o poder da natureza, e seus contornos criam reflexos esplêndidos no lago. Esse lugar é especialmente impressionante ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol pintam as montanhas em tons de rosa dourado. Nesse momento, a superfície lisa do lago se torna um espelho vivo, refletindo a beleza do mundo ao redor e criando uma atmosfera mágica. Com cada nova ascensão, vamos entendendo cada vez mais que o Everest não é apenas uma montanha, mas uma lenda viva, cheia de mistérios e histórias inacabadas. O vulcão da Sicília não é apenas um vulcão, é um gigante majestoso que há milhares de anos impressiona com seu poder. Seus erupções regulares formam novos cráteres e fluxos de lava, visíveis até do espaço, como se fossem rastros de antigas batalhas entre as forças da natureza. Sempre que o vulcão desperta, ele nos lembra de sua força incontrolável e mistério. A altura do Etna está em constante mudança, influenciada pela lava que se acumula e se desmorona, criando novas paisagens. Em seus flancos coexistem picos cobertos de neve e desertos de cinzas, criando um contraste que fascina e assusta ao mesmo tempo. Este é um lugar onde a natureza segue suas próprias regras, sempre em movimento e mudança. Na mitologia, o Etna era considerado o cárcere do deus ferreiro Hefesto e dos ciclopes, que forjavam raios para Zeus. As lendas que envolvem este vulcão parecem respirar em suas entranhas, conferindo-lhe uma aura especial de mistério. Esse equilíbrio entre a beleza natural e o mistério histórico torna o Lago Mono um lugar onde passado e presente se entrelaçam em uma dança enigmática. Cientistas continuam a estudar esse local único, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As rochas de Moher, majestosamente erguidas sobre as águas intermináveis do Oceano Atlântico, representam um dos mais impressionantes maravilhas naturais da Irlanda. Elas atingem uma altura de 214 metros e têm uma extensão de 8 quilômetros, criando um contraste espetacular com o azul vibrante do oceano, que se quebra violentamente contra suas paredes de pedra. Cada visitante que se encontra nesse local sente o magnetismo dessas rochas, como se elas guardassem segredos de eras passadas. Cercadas por densos campos verdes e ventos ferozes, as rochas lembram como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e ameaçadora. Historiadores acreditam que essas grandiosas formações foram criadas ao longo de milhões de anos de erosão e mudanças geológicas. Mas como poderia ter surgido esse fenômeno tão extraordinário? Alguns pesquisadores sugerem que aqui estão escondidas lendas antigas, transmitidas de geração em geração, que podem lançar luz sobre eventos misteriosos do passado. Nas rochas, crescem espécies raras de plantas que atraem a atenção de botânicos e turistas, e também servem de abrigo para muitos pássaros marinhos,
como álbatros e gaivotas. Esses seres que pairam sobre os penhascos adicionam ainda mais mistério a esse lugar. Como surgiram as rochas de Moher e o que elas puderam ver ao longo de sua existência? Como poderia surgir um ecossistema tão único, onde o gelo e a luz jogam seus jogos eternos? A caverna de Fingal, localizada na ilha de Skye, na Escócia, é um verdadeiro milagre da natureza. Suas paredes, formadas por colunas basálticas imensas, parecem ter sido construídas por uma mão habilidosa de um mestre antigo, evocando a sensação de que aqui ocorreram rituais misteriosos. Cada passo dentro da caverna enche o ar com ecos, criando uma sinfonia sonora que pode encantar qualquer um que ouse entrar. Essas propriedades acústicas únicas atraíram a atenção de muitos músicos, incluindo o famoso compositor Felix Mendelssohn, que encontrou inspiração para sua Ouverture Hébrides, exatamente nestes lugares. Como poderia ter surgido um lugar tão peculiar, onde os sons da natureza se fundem em uma melodia mágica? Os sons das ondas batendo nas colunas basálticas criam uma atmosfera onde realidade e fantasia se entrelaçam. Mas isso não é o único milagre que a caverna de Fingal guarda. As lendas contam que os antigos celtas consideravam este lugar a morada dos espíritos e seres míticos. Seus sussurros, que parecem ecoar pelos espaços acústicos da caverna, fazem refletir: o que mais pode estar além da percepção humana? A caverna, cercada por rochas intransponíveis e envolta em névoa, continua sendo uma das enigmas da Escócia, que continua a ser estudada por cientistas e viajantes. Todos os anos, a Roraima atrai não apenas cientistas, mas também aventureiros dispostos a desvendar seus mistérios. Quantos ainda mistérios essa majestosa montanha guarda, esperando para serem revelados? O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é não apenas o lago mais profundo do planeta, mas também um dos mais puros. Sua profundidade ultrapassa os 1.600 metros e a transparência da água impressiona até mesmo os mais experientes viajantes. Algumas partes do lago podem ser vistas a uma profundidade de até 40 metros, tornando-o um verdadeiro milagre da natureza. A flora e fauna únicas do Baikal atraem a atenção de cientistas de todo o mundo. Aqui habitam mais de 350 espécies de peixes, incluindo o famoso homo do Baikal, que não é encontrado em nenhum outro lugar. Muitos endêmicos, como a foca do Baikal, tornam este lugar um verdadeiro santuário biológico, onde cada canto está cheio de vida e mistério. No inverno, o Baikal se transforma em um reino mágico, quando sua superfície é coberta por um gelo cristalino. Este gelo, transparente como vidro, permite que se olhe para o abismo que esconde muitos mistérios. Como poderia surgir tal maravilha que une beleza e mistério? Mas isso não é o único fenômeno que atrai a atenção de pesquisadores e viajantes. O Baikal guarda em si muitas lendas e mitos, gerando perguntas sobre sua origem e essência.
Essa conexão entre o milagre da natureza e a criação humana destaca o quanto nos esforçamos para conectar nossas obras com os grandes mistérios da natureza. Que outro significado se esconde nessas pedras, além do nosso entendimento? O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um verdadeiro tesouro natural, onde torres graníticas se erguem majestosamente ao céu, criando uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Essas montanhas imponentes, banhadas por geleiras, parecem guardar em si antigos segredos que ainda não foram desvendados. Lagos esmeralda, refletindo a luz do sol, conferem a este lugar uma aura mágica, fazendo-nos refletir sobre o que houve aqui outrora. Cada passo pelas trilhas do parque revela novos horizontes e vistas enigmáticas que causam admiração. Geleiras lentamente descendo das montanhas lembram-nos de tempos em que a terra estava coberta por um escudo de gelo e suas superfícies ásperas escondem vestígios de épocas passadas. Como tal beleza avassaladora poderia se formar em um canto tão remoto do mundo? Pesquisas científicas indicam que há cerca de 30 milhões de anos ocorreram movimentos tectônicos poderosos que levaram à formação dessas formas graníticas. No entanto, apesar de todos os avanços científicos, muitos aspectos desse fenômeno natural permanecem um mistério. Como a natureza conseguiu criar formas tão extraordinárias que ao mesmo tempo causam medo e admiração? O parque também é lar para espécies raras de plantas e animais, que adicionam ainda mais mistério a esse lugar. Moradores locais, ao contar histórias sobre seus antepassados, mencionam lendas relacionadas a essas montanhas. Como foi possível que tamanha beleza tenha ficado oculta aos olhos da humanidade por séculos? E quantas outras enigmas ainda guardam essas antigas paredes? A Vale dos Monumentos, nos Eixuache, encanta com suas majestosas formações rochosas que se tornaram símbolo do oeste americano graças a incontáveis westerns. Essas formações estranhas, mas atraentes, que se erguem no horizonte infinito, evocam um senso de magia e mistério. Como surgiram essas colunas majestosas, que parecem guardar segredos antigos? Alguns cientistas sugerem que esses monumentos se formaram há milhões de anos devido à erosão e deformação da Terra. Mas como explicar suas formas inusitadas, que parecem quase artificiais? O vento e a água, evidentemente, desempenharam seu papel. Mas, e se, em tempos antigos, aqui existia uma civilização com conhecimentos que ainda não conseguimos compreender? Entre os moradores locais circulam lendas sobre espíritos ancestrais que guardam essa terra. Suas histórias são transmitidas de geração em geração e dizem que as rochas não são apenas formações naturais, mas monumentos criados por humanos com o objetivo de registrar suas crenças e cultura. Muitos pesquisadores se perguntam: o que esses monumentos escondem sob sua superfície de pedra? Ao contemplar a Vale dos Monumentos, é difícil não se perguntar quantos mistérios ainda estão por desvendar. Quais são os verdadeiros segredos que esse único santuário natural esconde? Os cantos de areia do Cazaquistão são mais um mistério que atrai a atenção de pesquisadores e viajantes. Esses estranhos dunas, espalhados por vastas planícies,
São capazes de emitir sons que lembram o rugido de um órgão ou até mesmo o barulho de um avião. Mas como isso acontece? Tudo se deve ao movimento único das areias, que deslizando uma sobre a outra causam vibrações ressonantes, em condições específicas. Quando o vento sopra na direção certa, os sons podem alcançar uma intensidade de até 120 decibéis, semelhante ao barulho de um show de rock. Pesquisas científicas revelaram que para a ocorrência desse fenômeno é necessário um formato e tamanho ideais das areias, além de sua umidade. No entanto, mesmo as tecnologias modernas não conseguem explicar completamente esse efeito musical incomum. Os moradores locais contam que os cantos de areia possuem uma energia especial, criando uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Não é de se admirar que muitos associem esse fenômeno a lendas antigas sobre espíritos da natureza que habitam esses lugares. Mas isso não é a única pergunta que o Cazaquistão levanta. As respostas a essas perguntas permanecem obscuras, deixando espaço para infinitas reflexões sobre a história inesquecível desse magnífico recanto da natureza. Pamukkale, que em turco significa castelo de algodão, impressiona com sua enigmática beleza. Aqui, nas encostas da montanha, encontram-se cascatas de terrazes branquíssimas de travertino, formadas por fontes termais que lançam água curativa das profundezas da terra, rica em cálcio. Ao evaporar, essa água deixa depósitos densos e brancos, tornando a encosta semelhante a uma camada de neve, criando um contraste incrível com o céu azul vivo. Desde a antiguidade, Pamukkale atraía pessoas que consideravam os banhos curativos, sobre os quais se contavam lendas. Gregos e romanos vinham aqui não apenas para aproveitar as propriedades curativas dessas águas, mas também para desfrutar das panorâmicas extraordinárias que se abrem das terrazas. Como uma beleza natural tão evidente, quase criada por si só, poderia causar admiração e respeito nas civilizações antigas, as formações geológicas únicas de Pamukkale se tornaram símbolo dessa região, e todos os anos milhares de turistas buscam ver esse milagre da natureza com os próprios olhos. Mas aqui há algo mais. Quais eram as verdadeiras razões pelas quais os antigos escolheram exatamente esse lugar para suas práticas curativas? Mas o que mais pode estar escondido nesse lugar mágico que atrai buscadores de aventuras e amantes da natureza? Será possível imaginar quais outros enigmas esse cânion guarda e quais histórias ele poderia contar se pudesse falar? A montanha Everest, que se eleva a 8.848 metros acima do nível do mar, é não apenas o ponto mais alto da Terra, mas também um símbolo da coragem humana e dos limites possíveis. Os moradores locais, que a conhecem como Sagarmatha ou Chomolungma, consideram essa montanha sagrada, um lugar onde o céu e a terra se encontram e onde os espíritos ancestrais guardam cada passo. Subir o Everest não é apenas uma prova física, mas também uma jornada espiritual profunda. Cada alpinista, ao pisar nos gelados declives, se depara com a força da natureza, com suas tempestades implacáveis e mudanças imprevisíveis do tempo.
Que sensação é essa estar cara a cara com forças que podem dar vida e, ao mesmo tempo, tirá-la em um único instante? Todo ano, centenas de pesquisadores se dirigem a essa montanha sagrada, tentando conquistá-la. Mas por trás deles não está apenas o desejo de glória, é também uma busca pela verdade, um desejo de entender até onde pode chegar o espírito humano. Alguns acreditam que as montanhas guardam segredos de civilizações antigas, escondidos em suas entranhas, enquanto outros acreditam que o Everest serve como um portal para outros mundos. Mas essa pergunta permanece aberta. O que exatamente atrai as pessoas para esse lugar, onde cada fenda no gelo pode esconder não apenas perigo, mas também segredos antigos? O que afinal esses majestosos picos e campos de gelo realmente escondem? Cachoeira de Victoria, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, impressiona pela sua grandiosidade e poder. Os moradores locais chamam-na de fumaça rugindo, devido às nuvens de respingos que se elevam no ar, criando a ilusão de fumaça. Este é um dos maiores cachoeiras do mundo, com uma largura de 1 quilômetro, e seu barulho pode ser ouvido a muitos quilômetros de distância. A cada segundo, cerca de 600 milhões de litros de água caem do topo da cachoeira, formando um espetáculo hipnotizante. É difícil imaginar como uma formação natural tão poderosa poderia ter se formado nesse lugar. A cachoeira se formou devido à erosão, mas como exatamente? Quantos séculos foram necessários para formar essas profundas rachaduras nas rochas pelas quais a água cai com estrondo? Pesquisadores e cientistas ainda tentam desvendar os mistérios de Victoria. Alguns acreditam que a cachoeira poderia ter sido muito maior no passado, quando o nível do rio Zambeze era significativamente mais alto. Mas isso é apenas uma das teorias, e há inúmeros enigmas relacionados a esse lugar. Ao se aproximar da borda da cachoeira, é possível sentir o rugido da água e a frescura das gotas. Aqui, no meio da natureza selvagem, é difícil não refletir sobre o fato de que culturas antigas poderiam considerar esse lugar sagrado. Qual papel a cachoeira desempenhava na vida dos povos locais? Quais rituais eram realizados em seu pé? Hiller não é apenas um fenômeno natural, mas um símbolo de mistério que nos encanta e nos intriga com cada novo descobrimento. A salina de Uyuni, na Bolívia, não é apenas a maior planície salgada do mundo, mas um lugar mágico onde a realidade e o sonho se fundem. Durante a estação das chuvas, quando o céu se enche de chuva, essa salina se transforma em um espelho gigante, refletindo as nuvens e o infinito céu, criando a ilusão de um espaço sem limites. Cada passo por esse vasto tapete branco proporciona a sensação de flutuar sobre a terra, em vez de pisar nela. Os raios de sol penetrando através da camada d'água criam um brilho hipnotizante que atrai pesquisadores e viajantes de todo o mundo. Mas o que há por trás desse fenômeno natural? Alguns afirmam que nas profundezas da Uyuni estão reservas de lítio, essencial para as tecnologias modernas. Outros sugerem que esse lugar tem conexões geológicas profundas com outras regiões misteriosas do planeta. Enquanto os cientistas realizam pesquisas, as lendas locais sobre espíritos que guardam essa terra continuam a viver.
Elas contam sobre como civilizações antigas utilizaram essa região e deixaram rastros inexplicáveis. A salina de Uyuni não é apenas um fenômeno natural, mas também um lugar cheio de mistérios que aguardam ser descobertos. Cada passo na areia preta é um passo para um mundo onde a natureza mostra suas faces selvagens, mas belas, deixando marcas no coração e na mente de quem lá esteve. Imersos no misterioso mundo das cavernas de Batu, nos deparamos com imponentes estátuas de deuses hindus que, como guardiões, protegem os antigos segredos, gigantescas e coloridas figuras, como a estátua do Senhor Murugan, com 30 metros de altura, podem causar arrepios em qualquer um que se aproxime delas, mergulhando no ambiente de mistério e veneração. Muitas escadas que levam ao templo principal desafiam os visitantes a superarem mais de 270 degraus. Cada degrau não é apenas um desafio físico, mas uma jornada de iluminação que revela uma camada de mistério. A luz penetra nas antigas rochas, jogando sombras nas paredes úmidas das cavernas, criando a sensação de estarmos em um espaço onde o tempo parou. Aqui, entre plantas tropicais e cantos de aves, podemos sentir a respiração da história, que permeia cada fenda na pedra. Mas isso não é apenas um lugar de veneração. As cavernas de Batu guardam muitos mistérios e fenômenos inexplicáveis. Arqueólogos acreditam que essas cavernas eram conhecidas antes mesmo da chegada dos primeiros seguidores hindus. Mas quem poderia usá-las e para que fins? A pergunta sobre como essas cavernas se tornaram um local sagrado permanece sem resposta. O Vale da Lua continua sendo um lugar onde ciência e misticismo se encontram e os mistérios que guarda aguardam para serem revelados. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são verdadeiramente um lugar mágico, onde você pode caminhar sob camadas de gelo antigo e ver como a luz se reflete nas paredes, criando um brilhante e fantástico resplendor azul. Essas cavernas se formam a cada inverno dentro do maior glaciar da Europa e cada nova geração de cavernas muda sua forma a cada ano, transformando-se em criações únicas da natureza. A pureza do gelo e a pressão de camadas de séculos dão a ele uma cor rica de safira, e às vezes parece que você está dentro de um enorme cristal, refletindo a luz em tons nunca antes vistos. Cada movimento da luz que passa através das formações de gelo cria padrões hipnotizantes que podem levar você a um mundo de mitos antigos e mistérios. No entanto, para chegar aqui é necessário a companhia de guias experientes. O lugar é não apenas bonito, mas também perigoso. O gelo está sempre em movimento e sua vida segue suas próprias leis, tornando essas cavernas não apenas um objeto de admiração, mas também uma fonte potencial de perigo. Os pesquisadores afirmam que cada visita a esses maravilhosos gelos é uma imersão no desconhecido, onde a beleza e o perigo se combinam para gerar um profundo respeito pelas forças da natureza.
Cada nova descoberta nos aproxima da compreensão desses objetos enigmáticos, mas também abre novas perguntas sobre o passado do nosso planeta. Quais outros segredos esses antigos blocos ainda guardam? O vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, não é apenas um fenômeno geológico, mas uma verdadeira enigma da natureza. Sua famosa lava azul, que brilha na escuridão, atrai não apenas cientistas, mas também viajantes de todo o mundo. Esse brilho ocorre devido a enxofre em chamas, que ao ser aquecido, libera uma luz azul intensa, criando um espetáculo hipnotizante que lembra um cenário extraterrestre. A uma altura de cerca de 2.000 metros acima do nível do mar, o cráter do vulcão é cercado por paredes íngremes, das quais escapam gases enxofre. Viajantes que se aventuram a subir até o topo durante a noite são testemunhas de um espetáculo extraordinário. Fluxos de fogo que brilham na escuridão, criando uma atmosfera de mistério e desconhecido. Mas qual é a origem desse fenômeno incomum? Estudos indicam que os depósitos em enxofre se formaram ao longo de milhares de anos. No entanto, apesar de muitos estudos, os cientistas ainda não conseguem explicar todos os aspectos desse fenômeno. O vulcão Kawah Ijen também é famoso por seus lagos ácidos, que possuem um dos níveis mais baixos de pH no mundo. Os moradores locais associam esse vulcão a mitos e lendas antigas, cheias de enigmas e significados ocultos. Eles contam histórias sobre espíritos que protegem a montanha e sobre como essas forças influenciam a vida das pessoas ao redor. Como a natureza e a mitologia se entrelaçam nesse lugar único, permanecendo inacessíveis a uma compreensão completa. Nessas extensões desoladas, podem ser encontrados vestígios de civilizações esquecidas que ainda esperam ser descobertas. O Vale da Lua, localizado no Chile, é um cenário impressionante que encanta com sua beleza singular. Formas suaves e onduladas das rochas, cobertas por plantas raras, lembram a superfície da Lua, onde o silêncio e o mistério reinam em cada canto. É aqui que a NASA realizou testes com seus rovers, estudando condições que poderiam ser encontradas em outros planetas. Dunas de areia e picos agudos, como se esculpidos no coração da Terra, criam uma atmosfera onde a realidade se mistura com a fantasia. O sol ofuscante projeta longas sombras, conferindo a este lugar um encanto estranho e sinistro. Como poderiam surgir essas formações geológicas únicas que evocam mundos extraterrestres? Alguns cientistas acreditam que o Vale da Lua se formou ao longo de milhões de anos sob a influência da erosão e das mudanças climáticas. Mas qual é a verdadeira história desse lugar mágico? Os moradores locais contam lendas antigas sobre espíritos que guardam essas terras, e muitos afirmam que aqui é possível sentir algo mítico. Cada passo por essa paisagem misteriosa cria a sensação de que estamos à beira de um descobrimento extraordinário. Minerais e pedras brilhantes ao sol podem esconder segredos sobre a origem do universo. O que mais esse vulcão esconde sob sua superfície e quais são suas verdadeiras intenções? Yellowstone guarda um número infinito de mistérios, e cada um deles
espera seu momento para ser revelado. A deserta Namíbia, uma das mais antigas do planeta, encanta com suas imensas dunas vermelhas, que podem atingir até 300 metros de altura. Essas majestosas formações, semelhantes a gigantescas ondas, capturam a imaginação e criam uma atmosfera de mistério. A cada dia, sua superfície muda sob a influência do vento, deixando rastros que podem contar sobre os antigos climas dessa região única. Mas o que esconde essa deserta, aparentemente sem vida? Na Namíbia, cientistas encontraram vestígios de antigas civilizações que habitavam essas terras. Desenhos misteriosos nas pedras e restos de ferramentas indicam que aqui houve vida, cheia de mistérios e enigmas. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas fragmentos de memórias? Alguns pesquisadores acreditam que a Namíbia esconde não apenas vestígios de seres humanos, mas também os mistérios da própria natureza. As dunas ao redor guardam minerais antigos que podem contar a história geológica da região. Outros sugerem que a deserta foi habitada e poderia ter sido uma importante rota comercial. Ao percorrer essa terra misteriosa, é possível sentir o ar salgado do oceano misturado com o calor das areias. As sombras de árvores antigas, que outrora cresciam nesses espaços, agora podem ser apenas ecos, lembrando o passado. Todo ano ela atrai centenas de curiosos que desejam sentir sua magia e desvendar os mistérios que ela guarda ao longo dos séculos. No sudoeste da Alemanha, em uma pequena cidade escondida entre florestas e colinas, encontra-se o Ponte do Diabo, que atrai a atenção não apenas por sua beleza arquitetônica, mas também pelo seu enigmático reflexo na água. Quando os raios de sol tocam suas arcadas de pedra, eles criam um círculo perfeito que muda de acordo com o ângulo de visão do observador. Esse fenômeno óptico gera muitas perguntas. Como é possível que uma ponte construída no século XVI continue a fascinar as pessoas até hoje? As lendas dizem que a ponte foi construída com a ajuda do próprio diabo, que em troca da alma de seu criador, concordou em criar essa construção maravilhosa. Cada pedra colocada no lugar parece guardar uma parte dessa escura barganha. Mas como os mestres da época conseguiram alcançar tamanha precisão e harmonia, se as tecnologias modernas nem sempre conseguem repetir esse milagre? As formas geométricas complexas e a simetria perfeita da ponte causam admiração e perplexidade. Cientistas estudam sua construção utilizando métodos modernos como escaneamento a laser, mas mesmo assim não conseguem explicar como essa obra-prima da arquitetura continua a manter sua magia. Talvez nesse misterioso monumento estejam escondidos segredos antigos que ainda não estamos prontos para desvendar. Mas essa não é a única enigma relacionado à ponte. Muitos cientistas e pesquisadores tentam decifrar os códigos contidos nessas plantas, mas, apesar das tecnologias modernas, como os estudos genéticos, o entendimento completo de sua origem e evolução permanece inacessível. O deserto branco no Egito, com suas formações calcárias, semelhantes a figuras de contos de fadas,
encanta com seu mistério. Essas figuras esquisitas, que lembram cogumelos, animais e outras formas estranhas, parecem estar congeladas no tempo, guardando segredos de eras antigas. Como essas criações estranhas da natureza surgiram e o que elas podem nos contar sobre um tempo em que a Terra era diferente? Cada formação, coberta por uma camada de neve, parece ter sido criada por um artesão habilidoso, mas, na verdade, é o resultado de milênios de erosão e ação das intempéries. Sob o sol escaldante e noites frias, essas construções calcárias continuam a mudar. E com cada nova tempestade, elas assumem novos contornos, como se quisessem esconder seus segredos dos olhos alheios. Alguns pesquisadores sugerem que essas formas podem ser vestígios de um fundo marinho antigo que outrora cobriu essa região, enquanto outros veem nelas sinais deixados por civilizações esquecidas. Como é que esse lugar, que outrora estava cheio de vida, agora só resta com esses testemunhos mudos? No meio desse cenário desértico, onde os sons se tornam abafados e o tempo parece ter parado, pode-se sentir o sopro da antiguidade. Os moradores locais acreditam que nessas formas estão guardados os espíritos dos antepassados, preservando seus conhecimentos e histórias. Mas quem pode dizer quais outros mistérios essa deserta enigmática esconde? Ao estudar os cantos de areia, os pesquisadores se deparam com ainda maiores enigmas, esperando para serem descobertos. Quais são os outros segredos dessa terra misteriosa, escondidos sob camadas de areia e tempo? O cânion de mármore de Huskela, na Carélia, é um lugar extraordinário onde a natureza e a história se unem em uma obra-prima. Em tempos passados, aqui extraía-se mármore utilizado na construção da Catedral de São Isaac e outros palácios grandiosos de São Petersburgo. Essa pedra branca, esculpida nas rochas, tornou-se uma parte inseparável do patrimônio arquitetônico da Rússia. Após o fechamento da mina, o cânion foi preenchido por água cristalina e agora suas profundezas azul turquesa refletem as paredes de mármore verticais, criando paisagens hipnotizantes. Essas águas parecem guardar segredos do passado, mergulhando cada visitante em uma atmosfera de mistério. Como algo tão grandioso poderia ter se tornado abandonado e esquecido? Hoje, Huskela é um dos lugares mais belos para turismo na Rússia, onde é possível ver não apenas cavernas subterrâneas e cachoeiras, mas também apreciar passeios emocionantes pelo lago em um barco. O brilho da iluminação refletida na água cria uma atmosfera mágica, fazendo-nos refletir sobre quais segredos podem estar escondidos nessas paredes de mármore. Cada canto do cânion está impregnado de história, e o sussurro do vento traz consigo memórias de tempos distantes. Huskela continua sendo um lugar onde a natureza e os feitos humanos se entrelaçam em algo maior do que apenas um belo cenário. Cientistas e pesquisadores continuam a explorar essa região, mas ainda não conseguiram desvendar completamente seus mistérios. Talvez seja aqui que se encontrem as chaves para entender processos antigos que moldaram nosso planeta. O Monte Yazur, na ilha de Tana, na Vanuatu,
é um verdadeiro teatro natural, onde todos os dias são apresentados espetáculos grandiosos de lava e fogo. Este vulcão, ativo continuamente há vários séculos, é considerado um dos mais acessíveis para observação no mundo, atraindo aventureiros e amantes de mistérios da natureza. Seus esplendores majestosos iluminam o céu noturno e por isso os moradores locais chamam-no de Farol do Oceano Pacífico. A centenas de quilômetros de distância, é possível ver os fluxos de magma incandescente sendo lançados no ar, criando um espetáculo hipnotizante que não se esquece facilmente. Como um fenômeno natural tão poderoso se tornou o símbolo da região? Para os habitantes originais da ilha, o Monte Iazur tem um significado especial. Eles o veneram como um lugar sagrado, cheio de mistérios e lendas, acreditando que em seu cráter habitam espíritos capazes de se comunicar com os humanos. Essas crenças antigas criam uma atmosfera de mistério e respeito pelo vulcão, que apesar de seu perigo, inspira estudo e admiração. Com cada erupção, o Monte Iazur continua a contar sua história, permanecendo uma enigmática pergunta para cientistas e pesquisadores. Quais são as verdadeiras causas de sua atividade contínua? Por exemplo, em alguns lugares podemos ver impressionantes formações geológicas que se formaram ao longo de milhões de anos. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inóspitos do planeta, onde a natureza demonstra sua força de maneira brutal. Aqui, na fronteira entre a terra e o céu, a atividade vulcânica cria paisagens que parecem extraterrestres. Lagos ácidos de cores vivas liberam vapores tóxicos e suas superfícies brilham com tons ameaçadores de amarelo, laranja e verde. Os paisagens ao redor parecem vivos, graças a minerais incomuns que tingem a terra com cores vibrantes. Formas e texturas estranhas criadas pelos vulcões lembram que a vida neste planeta pode assumir as formas mais inesperadas e, por vezes, ameaçadoras. Mas como esses lagos ácidos conseguiram coexistir com o ambiente circundante? Quais são seus segredos que permanecem ocultos aos olhos humanos? Neste local, há constantes erupções vulcânicas que moldam o paisagismo e criam uma atmosfera de mistério e perigo. Os moradores locais contam histórias sobre como essas terras estão cheias de enigmas que não podem ser explicados. Por que a natureza decidiu se manifestar com tamanha brutalidade exatamente aqui? Entre todas essas peculiaridades, a depressão de Danakil continua sendo um dos locais mais estudados e discutidos da Terra, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Apesar de muitos estudos, o verdadeiro origem e significado desse imponente complexo ainda estão envolto em mistério. Entre os fenômenos naturais misteriosos da Costa Rica, destaca-se o vulcão Irazu. Seu lago crateriano, pintado de verde esmeralda ou azul turquesa, encanta pela beleza e muda de acordo com a composição química da água. Como essa paleta vibrante poderia ter surgido nas entranhas do vulcão, permanece um mistério. Cada visitante, ao se encontrar à beira do cráter, sente uma combinação única de grandiosidade da natureza
e mistério. A região ao redor é permeada por florestas densas e nuvens, criando uma atmosfera de sonho, onde parece que o tempo parou. Mas o que escondem as profundezas desse lago? Estudos indicam que a cor da água pode mudar devido a diferentes minerais e gases presentes nas fontes subterrâneas. Alguns cientistas sugerem que esse fenômeno pode estar relacionado à atividade vulcânica, mas as causas reais permanecem desconhecidas. Qual é o segredo que esse lago misterioso, localizado a mais de 3.000 metros de altitude, guarda? Lendas dos moradores locais contam sobre espíritos que guardam esse lugar sagrado, adicionando ainda mais mistério à sua aparência. Quais segredos possivelmente foram esquecidos pelo tempo? A Lagoa de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um lugar onde o tempo parece ter parado em seu aspecto mais misterioso. Grandes blocos de gelo, desprendidos do glaciar Vatnajökull, flutuam lentamente pela água cristalina, formando figuras caprichosas, quase místicas. Os raios de sol, penetrando através das nuvens, brilham na superfície do gelo, enchendo a lagoa com tons incríveis de azul e branco. Cada iceberg de gelo é único, e suas formas variam de massas majestosas, quase ameaçadoras, a pequenos pedaços de gelo semelhantes a pérolas. O vento sussurra seus segredos antigos quando desliza pela superfície da água, criando uma melodia de sons, de farfalhar e estalar, adicionando um ar de mistério a esse lugar. Os moradores locais contam lendas associadas a essa lagoa sobre como os espíritos dos antigos vikings vagueiam entre os blocos de gelo, guardando seus segredos. Mas como surgiram esses cenários fantásticos, cheios de mistérios e enigmas? Pesquisadores utilizam tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para estudar como a atividade glaciar moldou essa obra-prima da natureza. Ao estudar o Jökulsárlón, nos deparamos com perguntas para as quais não há respostas claras. O que esses formados cristalinos escondem? Qual é o legado das antigas civilizações nesse reino de gelo? Quantos segredos ainda guarda esse cânion hipnotizante? O Lago Peito, nas montanhas rochosas do Canadá, não é apenas um lago, é uma verdadeira maravilha da natureza que combina magia e beleza do mundo ao seu redor. Sua forma incomum, semelhante à cabeça de um lobo, atrai turistas de todo o mundo, enquanto a cor azul-violeta da água encanta e faz refletir sobre os mistérios ocultos nas profundezas dessa terra. A cor da água varia ao longo do ano e isso não é por acaso. Ela é resultado das menores partículas de rochas das montanhas trazidas pelos geleiros derretidos para o lago. Essas partículas minúsculas, conhecidas como sedimentos calcários, criam um efeito único, refletindo os raios de sol e enriquecendo o lago com tons maravilhosos. A plataforma de observação acima do Lago Peito oferece uma das vistas mais conhecidas do Canadá, onde as majestosas montanhas formam um cenário perfeito para a superfície tranquila da água. Essa vista é especialmente bonita ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam a superfície da água, criando reflexos mágicos.
Como a natureza conseguiu criar tamanha maravilha? Quais são as verdadeiras profundezas deste lago maravilhoso e quais mistérios ele ainda está pronto para revelar? Ataque. Não é apenas um deserto, é um mundo misterioso onde o tempo parece estar parado. O lugar mais seco do planeta, ela impressiona pela sua beleza implacável. Dunas de areia, mesas rochosas e cordilheiras hipnotizantes. Em algumas regiões, não choveu há mais de 300 anos, deixando apenas rastros de civilizações antigas que outrora habitavam essas terras. Pesquisadores descobriram que nessa deserta há artefatos misteriosos, como vasilhas de cerâmica antigas que serviam como prova da existência de culturas que se adaptaram às condições rigorosas. Como as pessoas conseguiram sobreviver nesse ambiente? Alguns cientistas sugerem que elas utilizavam fontes subterrâneas, mas talvez existissem métodos mais misteriosos. Viajando para o sul, é possível encontrar geoglifos incríveis, esculpidos na superfície da Terra. Essas imagens gigantes, visíveis apenas do alto, geram muitas perguntas. Qual era o propósito delas? Eram elas relacionadas a rituais ou serviam como sinais de navegação? Alguns acreditam que foram criados por extraterrestres, mas isso é apenas uma das teorias, entre muitas outras. Ataque guarda muitos mistérios, e cada um deles causa admiração e espanto. Ao contemplar esses espaços imensos, é difícil não se perguntar: quantas outras enigmas estão escondidas sob as areias desse deserto antigo? Por que, exatamente aqui entre os picos majestosos, surgiu esse lago hipnotizante? Talvez sua beleza seja apenas a ponta de um iceberg, escondendo os segredos mais profundos do Canadá. No coração da Irlanda do Norte, na costa, encontra-se uma das maravilhas geológicas mais enigmáticas, a Estrada dos Gigantes. Este lugar impressiona com suas milhares de colunas de basalto, perfeitamente formadas em hexágonos, parecendo cadeiras gigantes, esquecidas por antigos gigantes. Cada coluna, que se estende até o infinito, parece guardar segredos de eras passadas. Como a natureza pôde criar tamanha beleza? Alguns cientistas afirmam que esse fenômeno se deve à atividade vulcânica, quando a magma quente se resfriou, formando essas estruturas incríveis. Mas quem pode explicar por que, exatamente aqui nesse canto pitoresco, a natureza decidiu exibir seu talento? As lendas locais contam a história de como o herói Finn McCool lutou contra um inimigo do outro lado do mar, construindo essa estrada para cruzar a barreira d'água. Mas essa é apenas uma das versões, pois muitas outras teorias apontam para antigos mitos e lendas que se entrelaçam com a história da região. Qual é a verdadeira natureza desse lugar? Por que suas colunas mantiveram sua forma única por milhares de anos? Estudos mostram que a Estrada dos Gigantes faz parte de um sistema geológico mais amplo que se estende por muitos quilômetros ao longo da costa. Mas essa informação apenas aumenta o mistério. À medida que aprofundamos nossos estudos sobre esse lugar, surgem muitas perguntas. Como esses formados geológicos puderam aparecer aqui e quais outros segredos estão escondidos sob a terra?
Entre as formações de gelo, os pesquisadores encontram não apenas maravilhas naturais, mas também vestígios de antigos seres que poderiam ter vagado por essas terras. Os grandes blocos de moerraque, semelhantes a gigantescos bolos de bowling, estão espalhados pela praia, criando um cenário hipnotizante. Esses quase perfeitamente redondos, com diâmetros que podem chegar a 2 metros, parecem ter sido colocados ali com cuidado, mas a natureza criou esse fenômeno único. Sua superfície, coberta por conchas marinhas e algas, lhes dá um ar misterioso, enquanto o som das ondas quebrando contra os blocos enche o ar com uma atmosfera de antiguidade. De acordo com as lendas Maori, esses blocos são os restos de gigantescos seres marinhos ou até mesmo objetos perdidos durante navegações. Alguns pesquisadores acreditam que eles se formaram como resultado de processos geológicos, quando minerais presentes em rochas sedimentares se fundiram, formando essas massivas estruturas. Mas como essas formas incríveis poderiam ter se formado sem a intervenção humana? Pesquisas mostram que os blocos de moerraque não são apenas formações naturais, mas também provas de antigos fluxos marinhos e mudanças climáticas. Métodos científicos, como a análise de camadas sedimentares, ajudam a entender como eles se formaram ao longo de milhões de anos. No entanto, alguns aspectos de sua origem permanecem desconhecidos. Como exatamente esses blocos foram formados e por que assumem essa forma ideal? Moerraque atrai não apenas turistas, mas também cientistas que buscam desvendar seus mistérios. Como a natureza conseguiu criar uma harmonia tão perfeita de elementos que causa admiração e espanto em todos que chegam aqui? O bosque de pedra de Tsingy de Bemaraha, na Madagascar, é uma formação natural impressionante que parece que a própria terra decidiu se tornar uma escultora, criando formações de calcário agudo que se estendem até o céu. Essas majestosas torres, que podem atingir até 100 metros de altura, foram formadas ao longo de milhões de anos de erosão, transformando rochas calcárias macias em picos afiados e sombrios que guardam seus segredos. Essas formações únicas não são apenas uma visão, mas também um ecossistema único, onde habitam espécies raras de plantas e animais. Florestas densas, cercadas por picos agudos, criam uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Como esses seres conseguiram se adaptar a um ambiente tão incomum e hostil? Pesquisadores afirmam que essa região esconde não apenas maravilhas da natureza, mas também vestígios de antigas civilizações que poderiam ter habitado essas terras. Existem teorias de que aqui poderiam ter existido santuários e possivelmente estruturas mais complexas, que não deixaram nenhum vestígio. Mas como esses enigmáticos habitantes puderam desaparecer sem deixar nenhum sinal? O bosque de pedra, que está sob a proteção da Unesco, continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas, abrindo novos horizontes para o estudo. As pesquisas científicas continuam, mas uma verdade permanece. O mistério dessa fossa ainda não foi desvendado. Imerso no mundo dos mistérios subterrâneos, é impossível não mencionar as cavernas de Luray, na Virgínia, um dos complexos subterrâneos mais impressionantes da América do Norte. Descobertas em 1878,
Elas encantam com seus gigantescos estalactites e estalagmites que se estendem e crescem um em direção ao outro, criando a sensação de uma catedral antiga perdida no tempo. Cada movimento nestas cavernas enche o ambiente de mistério, especialmente quando os turistas se deparam com o único órgão de estalactite, um instrumento musical que emite sons místicos quando os martelos batem em formações calcárias esticadas. Este órgão, como um eco vivo de melodias antigas, cria uma paleta sonora que intensifica a sensação de conexão com algo maior e inexplicável. Lagos subterrâneos cristalinos que refletem o teto com uma precisão impecável criam a ilusão de profundezas sem fim, deixando os visitantes sem fôlego de admiração. Uma iluminação suave que penetra através dos estalactites enche o espaço de uma paz mística, como se o tempo tivesse parado e as cavernas guardassem segredos que aguardam para serem revelados.